Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo para te manter bem informado. Seja muito bem-vindo. Vamos conferir os destaques do Brasil e do mundo. A gente começa falando sobre a situação no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil confirmou mais uma morte e o número de óbitos chega a 148. De acordo com um boletim atualizado nesta terça-feira, o estado tem ainda 124 pessoas desaparecidas. O total de desalojados pelas enchentes chega a quase 540 mil pessoas. E os efeitos dos temporais já são sentidos por 2 em cada 10 moradores do Rio Grande do Sul. Hoje, novas cheias de rios e lagos prolongaram o drama no estado, onde as chuvas continuam a causar estragos. Um grande deslizamento de terra foi registrado ao longo da estrada RS 446, a 50 quilômetros de Caxias do Sul. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai viajar na próxima quarta-feira para a região, depois de reconhecer com o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o governador Eduardo Leite que as autoridades não estavam preparadas para uma catástrofe dessa dimensão. Lula suspendeu uma viagem oficial ao Chile prevista para o final de semana, diante da necessidade de acompanhar a situação. O nível do rio Guaíba, que banha a capital, superou 5 metros pela primeira vez desde a última quinta-feira e segue aumentando devido às chuvas dos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil, ele pode ultrapassar o pico histórico de 5,35 metros atingido na semana passada. Mais de 77 mil pessoas estão em abrigos montados em escolas, clubes e outros estabelecimentos. Especialistas e governo vinculam o desastre às mudanças climáticas e ao fenômeno El Niño. A agência meteorológica Metsul alertou que a situação pode se complicar com a chegada de uma frente fria. E o presidente Lula avalia criar uma autoridade federal para atuar diretamente na tragédia ambiental que atinge o estado gaúcho. A ideia é que a figura represente o chefe do executivo no estado e concretize as ações do governo para a população afetada. Integrantes do governo debatem a medida com o presidente, como a AGU, a Advocacia Geral da União e a Casa Civil. A decisão deve ser anunciada nos próximos dias. E você sabia que é possível ajudar o Rio Grande do Sul por meio da declaração do imposto de renda? A Receita Federal permite que o contribuinte destine até 6% do seu imposto devido para doação a instituições diversas. Veja como funciona. No momento em que o contribuinte vai preencher a declaração do imposto de renda, ele já pode fazer doações a fundos de crianças ou idosos de qualquer parte do Brasil. Depois disso, ao longo de todo o ano, ainda é possível doar. E nesse caso, é permitido ajudar, além de crianças e idosos, outros tipos de fundos, como aqueles de incentivo à cultura, ao esporte, até à atividade audiovisual. E como é o próprio contribuinte que escolhe o estado a ser beneficiado com a doação, muita gente tem optado por ajudar os gaúchos diante da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Então, como é que funciona? Para quem ainda não acertou as contas com o Leão, a doação deve ser feita no momento da declaração. Lembrando que o prazo final é o dia 31 de maio. Então, no site ou aplicativo da Receita, o contribuinte preenche todos os dados da declaração e depois é só clicar no ícone Doações, escolher o tipo de entidade e estado a ser beneficiado e inserir o valor a ser doado. Depois é só clicar em OK, enviar a declaração e pagar uma pequena taxa para a doação, que é um DARF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Mas os valores recolhidos nos DARFs são compensados posteriormente, segundo a Receita Federal. E o contribuinte não paga nada além do valor original do imposto devido. Agora, quem já entregou a declaração em 2024 e não tem mais como fazer esse processo todo, também pode ajudar. Mas só terá o desconto no cálculo do imposto de renda do ano que vem. Para isso, é preciso pegar o comprovante da doação e anexá-lo na próxima declaração. E o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS, vai repassar cerca de
5,7 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pela presidente da instituição, Dilma Rousseff, nesta terça-feira. Os valores serão destinados para obras de infraestrutura urbana, saneamento básico, proteção ambiental, pequenas e médias empresas e prevenção de desastres. E agora a gente fala de economia, porque o setor de serviços avançou 0,4% em março, depois de cair 0,9% no mês anterior. Com o resultado, a taxa ficou 12,1% acima do nível registrado no período da pré-pandemia, em fevereiro de 2020, e ficou 1,5% abaixo do ponto mais alto da série histórica, registrada em dezembro de 2022. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Na comparação do acumulado para o primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, o setor apresentou crescimento de 1,2%. Já nos últimos 12 meses, a alta é de 1,4%. Das 5 atividades investigadas, 4 tiveram expansão. Com um crescimento de 4%, o setor de informação e comunicação foi o principal destaque para o mês, eliminando a perda de 2,5% registrada em fevereiro. E agora a notícia internacional. A operação militar israelense em Rafah provocou um retrocesso das negociações de trégua. Essa afirmação foi feita pelo ministro do Catar, país que faz a mediação do conflito. O primeiro-ministro do Catar, Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, lamentou o retrocesso nas negociações por uma trégua em Gaza. Especialmente nas últimas semanas, vimos algum impulso crescer, mas infelizmente as coisas não avançaram na direção certa e agora estamos em um impasse. É claro que o que aconteceu em Rafah nos atrasou um pouco. Atualmente, as negociações estão praticamente estagnadas. As afirmações foram feitas pelo primeiro-ministro durante o Fórum Econômico do Catar. O país abriga o escritório político do Hamas em sua capital, Doha, desde 2012 e, ao lado do Egito e dos Estados Unidos, atua como mediador entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, que governa a faixa de Gaza. O exército israelense intensificou nesta terça-feira os bombardeios no enclave, devastado por mais de 7 meses de guerra, que obrigou centenas de milhares de palestinos a buscar refúgio em Rafah, uma cidade no extremo sul do território e que faz fronteira com o Egito. Rafah chegou a receber 1.400.000 palestinos, mas parte desta população foi obrigada a fugir de novo após ordens de evacuação anunciadas na semana passada pelo exército israelense em vários bairros. E os Estados Unidos decidiram aumentar as tarifas sobre produtos da China, avaliados em 18 bilhões de dólares, equivalentes a 90 bilhões de reais. A medida afeta setores estratégicos como veículos elétricos, baterias, aço e minerais críticos. As taxas sobre veículos elétricos vão quadruplicar, de 25% para 100% este ano, enquanto sobre semicondutores vão duplicar, de 25% para 50% até 2025. A Casa Branca informou que o objetivo é encorajar a China a eliminar as suas práticas comerciais injustas em matéria de transferência de tecnologia, propriedade intelectual e inovação. Washington acusa Pequim de apoiar fortemente as suas indústrias nestes setores considerados estratégicos, com subsídios que provocam a superprodução que as empresas chinesas vendem no mercado mundial, impactando os preços. A decisão foi anunciada após uma revisão das tarifas impostas durante a guerra comercial entre Washington e Pequim, na qual o ex-presidente republicano Donald Trump impôs tarifas sobre cerca de 300 bilhões de dólares em produtos procedentes da China. Quando chegou ao poder, o atual presidente Joe Biden anunciou que seu governo iria rever a tributação para determinar se deveria continuar ou não. E esta edição termina aqui. Logo mais você acompanha o Jornal das 18h30 para continuar muito bem informado. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.